Mais uma vez, meus amigos, estamos aqui para o nosso estudo. Boa noite, Neusélia, boa noite a todos. Boa noite a todos nós. Seja uma noite de muito proveito para todos, né? Eu vou fazer a nossa leitura do Fonte Viva, capítulo 74, Quando há luz. Baseado no texto de Paulo, da Carta aos Coríntios, o amor do Cristo nos constrange. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para adoração improdutiva, para a crença sem obras e para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito. Categoriza-o a massa comum por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino como que lhe ocupa as profundidades do ser. Renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava meta a atingir é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a seguir sem descanso. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso, onde os padecimentos vão ter, buscando arrimo, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. A própria vida física afigura-se-lhe um madeiro em que o mestre se aflige. É-lhe o corpo a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo. Segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange, na feliz expressão de Paulo. Vergasta-o a luz celeste por dentro, até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo será inadaptável e louco. Para Jesus é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa, onde se encontra. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Então, nesse momento, Senhor, só temos a agradecer por mais essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos, em nome de Cristo, em nome dos amigos espirituais, dos frequentadores do Centro Espírita Francisco de Assis, que possamos, Senhor, ter uma noite de boas reflexões, de bom estudo, que principalmente estejamos atentos aos nossos amigos espirituais, àqueles nossos irmãos que sempre nos atendem, sempre nos acolhem, nos orientam. Que Jesus, nosso divino amado mestre, possa estar hoje sempre nos envolvendo, nos amparando, nesse momento em que nos encontramos, e que, Senhor, possamos colocar em prática todos aqueles ensinamentos que a gente recebemos nessa noite. Fica conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, nós estamos aqui no capítulo 13, do Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos para o versículo 14. É a passagem que Jesus, que a gente já tem falado, comenta a parábola do semeador. E todos os versículos, desde o momento em que Jesus narra a parábola, seguem essa linha, que ele fala de entendimento. A gente já vem estudando há várias semanas várias palavras, como ensinamento, aprendizado, entendimento, a compreensão. E o grande tema que o Aloysio fala, então, desses versículos é justamente esse processo educacional. É importante a gente entender as estratégias de ensino, de aprendizagem, a compreensão da aprendizagem, de como se faz para entender. E esse processo de transmissão da ideia cristã, o processo dessa assimilação dessa ideia, e esses são os temas que a gente vem estudando. A gente estudou os pré-requisitos, os valores, as qualidades, as virtudes que são os componentes espirituais do coração de cada pessoa, que vai permitir o quê? Que esse processo de ensino, de aprendizagem com o Evangelho se faça. Aí algumas pessoas vão entender o Evangelho melhor do que outras. Algumas vão ver e não vão ver. Outras vão ver e realmente ver. É o que ele fala.
E alguns vão ouvir, mas não ouvir. E outras ouvirão, mas de fato ouvirão. Então, Jesus está dizendo. E ele diz também não vão ter aqueles que vão entender, mas que não vão aprender. Então, essa que é a questão, essa dinâmica educacional em torno do Evangelho é o que a gente está estudando há várias semanas. E nesse versículo de hoje, né, Jesus vai dar esse desfecho dessa passagem quando ele fala quando ele vai falar sobre a percepção. Então, o versículo de hoje é Mateus 13, né? Mateus, capítulo 13, versículo 14, ele diz o seguinte: e nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Quer dizer, mais do que isso, né? Além de você não ouvir, não entender, não compreender, você também não percebe, né? E esse versículo de Jesus está fazendo menção a um versículo de Isaías, no Velho Testamento, né? Que é o capítulo 6, versículo 9. Então disse ele: vai e diz a esse povo: ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Faz tempo que eu não pego, hoje eu peguei as referências cruzadas, né? Que tem esse mesmo versículo, né? Esse mesmo assunto, né? Por exemplo, em Deuteronômio ele fala: contudo, até o dia de hoje, o Senhor não vos tinha dado um coração sensível ao entendimento, olhos e ouvidos perceptivos, capazes de ver e ouvir com discernimento. Em Jeremias também está: agora, pois, atentai para essas palavras, ó povo insensato e tolo. Sim, vós que tendes olhos, mas não querem enxergar, que tendes ouvidos e se negam a ouvir. Então, às vezes eles falam que ouve, mas não ouve. Ouve, né? Sabe, mas não quer ver. E aqui o Ezequiel também é interessante, que ele fala: filho do homem, tu vives no meio de uma casa rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não enxergam. Têm ouvidos para ouvir, mas se negam a escutar, porquanto são uma nação rebelde. Tem mais aqui, mas só para ter gente ideia, né? Que ainda tem Romanos em Atos dos Apóstolos, né? Fala assim: ó, porque o coração deste povo se tornou insensível e com os ouvidos ouviram, porém sem dar atenção. Fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, e nem se converteram, e eu os curei. Chamando a atenção, né? Todas essas passagens chamando a atenção para a palavrinha que a gente vai estudar hoje, né? Que é a percepção. Como que a gente percebe. Vai muito mais além do que ler e ouvir uma palestra, né? O quanto que você vai entender a sensibilidade do coração, né? Percebendo com experiências vivas, com seres humanos reais e com livros que são livros e palestras vivas, né? Eu achei tão bonito isso. A gente faz uma reflexão, quantas pessoas passam pela nossa vida, né? Passaram e passam pela nossa vida, sendo essas palestras vivas. Né? Porque são tantas, e assim, são tão importantes que você corre o risco de deixar de falar, né? E a gente até nem deve ficar lembrando também. Mas eu lembrei de pessoas, assim, fantásticas. Mas desde a minha infância mesmo, né? Porque o que acontece? A gente fica, ainda mais nesses tempos agora, né? De pandemia, que tem muita live, foram se criando, né? Até dentro da doutrina mesmo, né? Os ditos ídolos, né? Falei que você achou me estranhar aqui hoje. A gente tem esses palestrantes famosos e a gente fica vendo eles, não que eles não sejam ruins, é lógico, eles têm muito entendimento, muito conhecimento, mas a gente esquece que tem pessoas assim, muito próximas a nós, simples, né? Às vezes, como ele fala, né? Às vezes um funcionário, um jardineiro. Jardineiro eu tive vários aqui na minha casa, vários. Pessoas assim com uma sensibilidade, né? Principalmente para a natureza. Funcionários simples que a gente teve, pessoas que cuidaram, né? Você pode ter as pessoas que cuidaram da sua mãe. Pessoas que olharam para a gente com carinho, né? Muito, de
forma muito especial. E essas são pessoas que, para nós, pelo menos, são evangélicos, né? Eu lembrei de professoras minhas, da infância, né? De freiras, de uma freira também foi minha professora. Então, a gente tem que entender, né, que está fazendo. Existem as palestras, existe o estudo, você vê, você lê, você escuta, mas o que está, os livros vivos, a palestra viva, são as pessoas com quem a gente convive, aqueles que vão trazer, e às vezes estão tão perto e a gente, na hora, não dá valor, vai dar valor muito para frente, né? São cerimônias que ele fala. Apesar assim, de cometer um pecado, né, que eu vou cometer esse pecado porque muitas pessoas foram especiais, né? Mas hoje, de um jeito ou de outro, assim, eu vou lembrar de 3 pessoas que já desencarnaram e algumas outras que estão aqui reencarnadas porque a gente observa o trabalho dele, né? Aí lembrei do meu avô, que numa época, né, como que ele foi capaz de pensar, né, numa questão assim, de fundar um lar para idosos. Como que essa ideia brotou e com nenhuma possibilidade financeira, né, de precisar pegar uma cadernetinha e todo mês ir atrás das pessoas para juntar aquele dinheirinho para dar aquele primeiro passo, né? Depois me lembrei também, e junto com eles, é claro que existiram outros, né, que abraçaram o sonho. Da Dona Felícia, né? Lembrei da Dona Felícia, Rita, de um detalhe muito interessante, assim, que talvez poucas pessoas, passou anônimo. Ela, todos os domingos, era a folga da cozinheira, ela ia todos os domingos fazer o almoço do asilo. Aí eu fico imaginando assim, e até quando eu fiquei pensando nisso, né, eu fico até emocionada. Eu fiquei pensando assim, o quanto que hoje a gente tem N facilidades de ir. Primeiro, na época que ela ia, não era calçado. Então, você imagina aquela região lá, a pé. Chegava de manhã cedo para fazer o café, fazia o almoço, servia o café da tarde, a jantinha e tudo, e ia embora. Então, assim, o mundo provavelmente passou batido, né? Mas o quanto que isso foi importante, né? Aí outra pessoa também que eu lembrei, assim, demais, foi quando eu comecei no movimento espírita, as preces do Tilula. E um dia eu falava assim, ai, gente, eu vou conseguir fazer uma prece de Cáritas como ele? Então, assim, é muito bonito a gente ver. Eu lembrei dele porque eu não o conheci. Mas como ele é, assim, vamos dizer, famoso por ali no Santos aqui, toda vez que a gente acabava a reunião mediúnica, eu não me lembro se era Dilva, uma dessas participantes falava assim, a Dona Célia, acho que falava, porque eu também lembrei dela, né, das pessoas que eu lembrei, foi Dona Célia. Falava assim, como é que foi? Foi bom na avaliação? Ele sempre falava, sim, foi bom, né? Podia ser melhor. Né? Quer dizer, sempre você pode melhorar. E eu nunca esqueci desse pessoal deles falando dele, assim, dessa característica dele mesmo, né? De falar que podia ser sempre melhor. E é muita gente, né, meu velho? Eu acho que... É muita gente. E hoje até também, né, nós lá, são pessoas assim que estão encarnadas, né, Rita? São espíritos assim que a gente deve muito, que é a questão dos coveiros do cemitério aqui de Bicas, né? Então, o quanto que eles, sabe, quando eles fazem um enterro, pelo menos a gente não pode avaliar para todos, mas eu acredito que deva ser para todos, né? É uma profissão anônima que ninguém valoriza, assim, você vai falar, não tem uma grog, não tem um aplauso, mas o quanto que eles fazem isso com dedicação, né? E aí eu lembro, assim, que... Nossa, estou ficando emocionada. Que os nossos enterros lá não tem ninguém, né? E o Ferrugem sempre fala, vamos dar uma salva de palma para eles, né? Então, assim, para quem está sendo enterrado ali, então isso é um gesto tão, né, grandioso, te transporta para um mundo assim
de humildade, de fraternidade, que é difícil a gente... É o que ele fala, né? Uma pessoa que faz aquilo bem feito. Uma pessoa que faz algo com carinho, com respeito. Com carinho, como se fosse para ela mesma, né? Ela mesma. Então, é lindo demais. Que a gente possa aprender, né, com esses heróis, né? Anônimos, né? E eu gostei também quando ele faz assim, né? Que essa percepção a gente não faz com o cérebro, faz com o coração. E, às vezes, a pessoa da mesma genética nossa, mas a gente só vai valorizar depois que ela desencarna, né? Às vezes, o tempo todo lidando com a gente ali, ela foi aquela mensagem viva. E, às vezes, não é que você não tenha tido um carinho. Eu acho que esse estudo me trouxe isso, assim, tipo assim, não é que eu esqueça e que eu não dê valor, que eu não tenha dado valor, mas me lembrou de uma forma mais assim clara, né? E muitas pessoas que passam pelas nossas vidas, né? Até o nosso, acho que até mesmo o nosso mentor, né? Nosso anjo guardião, que diariamente você esquece dele. Ele é o grande anônimo, né? E quando você, eu acho interessante, porque pensando assim, um espírito desse, o que eu acho mais legal, né? Às vezes você faz uma prece, às vezes uma pessoa faz aniversário, né? Você fala assim, que você continue sendo essa pessoa iluminada, que você continue sendo, né? Que Jesus continue te amparando, que a gente tem... Gente, não precisa desejar isso, porque aquele que já se iluminou, ele não perde mais, ele não volta, não é? Assim, depois que ele viu, depois que você sentiu, você percebeu, que é o nosso caso aqui no nosso estudo hoje, eu acho que a partir do momento que você percebe, você pode até ter algumas distrações, né, momentâneas, porque a matéria é muito... Você fica preso ainda nela e é chamado toda hora, porque em volta de você tem muitas pessoas materialistas, mas eu acho que a partir do momento que você tem alguma sensibilidade, uma percepção, aquilo muda alguma coisa em você, não tem muito retrocesso. Né? Então, espíritos como esse, né, que ele dá exemplo aqui, né, esses heróis anônimos do Evangelho, que ele fala, são pessoas que já estão... Eu achei interessante, assim, ele fala que existem 2 grupos de missionários que Jesus envia à Terra para selar o Evangelho no coração das criaturas. Aqueles que vão se tornar as figuras públicas e aqueles que passarão invisíveis aos olhos dos historiadores e biógrafos. Né? E ele fala também, né, que Pedro e André, o João e Tiago, quando eles deixaram a pesca, ou seguiram para seguir Jesus, não foi por causa não foi pelo discurso de Jesus ou porque eles leram algum livro de Jesus, né? É porque eles perceberam que Jesus, que ele falava, né, que os gestos, a forma dele de se portar, Jesus era uma carta viva, né, de Deus, era uma carta de Deus, né, real e concreta, né? Então, as pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos, assim, às vezes, entusiasmados, né, ele fala com o estudo do Evangelho, mas quem não for capaz de perceber essa mensagem contida nesses livros vivos, né, que estão ao nosso lado, que são, às vezes, é o que ele falou, né, alguém que tem seu mesmo sobrenome, né, e não vão conseguir, não vão entender os livros e as palestras de áudio impressos, né? Vão pensar que entenderam. Pior é isso, né? Eu acho que isso é muito grave. Pensar que entendeu, mas não entendeu. Porque, na realidade, só entendeu, não entendeu com o coração, só entendeu com o raciocínio, mas não percebeu, né? Então, eu gostei também quando ele fala, né, do Simeão, o apóstolo da Samaria, a Célia Lúcius e Alcione, que foram espíritos anônimos, né, que passaram, que a gente só conheceu a grandiosidade deles porque o Emmanuel, né, através do Chico, livro, né? psicografou essas obras, então trouxe para a gente a vida, né, que eles viveram. Então, assim, imagina, igual o Alcione, né, que seguia, né, ela dirigia a música na Terra e passou. É ele que ele fala, chefe de Mozart, e aí ela era, né, orientadora do Mozart, do Bach, de Beethoven, e veio cantar musiquinha na porta da igreja.
E aí eu lembro muito, porque o Wagner, nas palestras do Wagner, né, ele é bem assim, durão e positivo, aí ele fala assim, o pessoal espírita está delirando, aí eles estão procurando Emmanuel reencarnando, os grandes missionários que eles acham que vai reencarnar, né? Aí estão procurando nos lugares de notoriedade, né? Então, nada disso, quando vier, ninguém vai vir. Vai ser uma professorinha, né, do interior, do interior, da periferia, lá longe, lá na que ninguém roça, nem vai. né? É bonito isso, né? Muito bonito. Então, são as nossas fibras do coração. Quando você está lidando com alguém, ela está mexendo com o seu coração, né? Com as fibras profundas. Não sei se aí ele vai ele fala que para cada missionário. Chico Xavier, né? Que teve a notoriedade, e teve a notoriedade que era necessário também, né? Lógico, né? Existem 100 missionários anônimos que vêm para sustentar vibração do planeta, né? Sintonia, né? Sintonia do planeta. Às vezes aquele simplesinho, né? Aquele que estava ali, e aí ele fala, você vai desencarnar, vai encontrar com ele, você, poxa, mas ele, né? Quem diria, né? Eu achava, né, que ele era assim, uma pessoa simples, humilde, mas a gente conhece, né? A gente sabe que tem, né? Lá nós temos muito de gente, né? Muito. Só a abnegação dele, né, de estar ali, e a aceitação, de ficar ali, né, na instituição, às vezes tem família que ampara alguma coisa, a gente percebe que são espíritos assim, né, que são mais resignados, mais acolhedores, inclusive, até acolhem, em vez de gente se sentir acolhendo a ele, a gente se sente acolhido, né? Interessante. E aí ele vai para o livro Urgência, né? E sustentar, né, essa psicosfera, né, do planeta, do ambiente que estão. Como que uma pessoa, ela estando nessa base de uma sintonia, né, com o ideal de Jesus, ela é capaz de modificar um ambiente, né? Olha a nossa responsabilidade nisso, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu sou espírita, igual pandemia, está dificultando, a gente não pode ir no centro, gente, mas da sua casa você pode fazer tanta coisa, você pode sustentar qualquer situação com a sua vibração, né? Com pensamento positivo, voltado para o bem, né? Isso tudo vai ajudar tanto a todos, né? E às vezes a gente tem a sensação que é alguma coisa de material que a gente pode fazer que vai fazer isso, né? E a gente vê que não é, né? Que na realidade é a percepção do evangelho, você deixar o evangelho agir em você, no seu coração, com essa sintonia, que vai fazer a coisa. Eu fiquei pensando aqui também, será que, tipo assim, para nós é mais fácil ficar admirando os famosos, vamos dizer assim, os ditos famosos, né, os que tiveram alguma notoriedade, porque a gente tem a desculpa, né, de falar assim, mas ele é o Chico Xavier, ele é o Allan Kardec, né, aí eu não tenho não tem como eu me comparar com ele. Mas se você começar a ver que o Evangelho vivo é aquele seu funcionário, a pessoa que está mais próxima de você, que até tem uma condição assim material ou intelectual menor que a sua, aí você perde essa desculpa, né? Se você tem que falar, não, então se ele pode, eu também posso, né? E aí talvez seja meio que uma fuga nossa também, né? Para ter uma desculpa de que não pode porque não somos famosos, né? É bem possível isso. Livro Urgência, capítulo 9, Caridade e Influência. Lê? Frequentemente admitimos que socorro, perdão, caridade e donativo encontram significado exclusivamente nas horas de crise. Entretanto, estamos todos à frente da vida e dentro dela, com a obrigação de reconhecermos a presença dos benfeitores que nos estenderam os braços para a travessia dos obstáculos naturais na experiência comum. Então, o tempo todo a gente está aí, né? Cercado de benfeitores, né? Que, de um jeito ou de outro, estão nos estendendo os braços, né?
E aí a gente lembra da lei de cooperação, né? Porque na natureza, por exemplo, tudo coopera, né? As plantas umas com as outras, dentro da cadeia alimentar dos animais, né? E o homem é assim também. Então, constantemente a gente vai ter do lado da gente alguém que possa realmente, né? Que é esse benfeitor que está ali pronto a nos ajudar, que aparece, que às vezes você não percebe. Então, quanto que a gente tem que estar aberto a isso, né? Acionemos os botões da memória e vê-lo-emos todos. É a criatura vinculada ao nosso afeto, que nos amparou em família, encorajando-nos na realização de nossos melhores ideais, quando as circunstâncias adversas nos induziam à frustração e ao desânimo. É a pessoa que nos deu as mãos na travessia do risco iminente. É o irmão que nos favoreceu com exemplos de intrepidez e tolerância, né? Então, quer dizer, é aquele gigante espiritual que tem a firmeza, né? Ele resiste e cede para o bem do evangelho. Então, se tem uma situação que ele tem que manter a necessária firmeza, ele está ali, né? Intrépido, firme, corajoso, né? Corajoso. Intérprete é coragem, né? E é tolerante ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, se ele precisa ceder para o bem do evangelho, ele vai estar ali pronto para isso. É um amigo que nos auxilia a encontrar o privilégio de servir. É o companheiro que nos mostrou a bênção da oração, renovando-nos a vida. Onde estiveres, pensa nisso e relaciona os bens que podes distribuir. Ninguém calcula os resultados construtivos da sementeira considerada vulgar. Então, quer dizer, ninguém percebe mesmo, né? Essa sementeira que não está visível aos olhos, mas é perceptível no coração e é capaz de trazer grandes mudanças para o mundo, né? Alguém dirá que isso é óbvio. Entretanto, aquilo que é óbvio é sempre o inevitável na existência e o mais difícil de se fazer. Olha, lindo isso, né? Auxiliar os outros a fim de sermos auxiliados é, claro, imperativo no mecanismo das relações humanas. Contudo, é preciso relacionar quantos séculos estamos despendendo a fim de senhorar semelhante aprendizado. A fonte de água limpa é suprimento óbvio na sustentação da comunidade. Experimente, porém, essa ou aquela pessoa passar sem ela. Meditemos nisso e observemos a significação de nossa influência sobre aqueles que nos rodeiam, para entendermos que ninguém deve esperar por ofensa, necessidade, desastre ou penúria, a fim de cultivar o amor a que somos chamados, através do respeito e do amparo que nos devemos uns aos outros. E agindo assim, reconheceremos, por fim, que todo dia e toda situação constitui ensejo e lugar para nos devotarmos todos à construção do bem. Então, será que a gente está sendo aquele anônimo que está influenciando, né, positivamente alguém, né? Espero que a gente já consiga fazer um pouquinho disso, né? É que ele fala que é mais uma dica do Emmanuel, né, para a gente identificar esses gigantes invisíveis. Quer dizer, quando alguém faz o bem, né, em situações assim, às vezes, né, pontuais ou específicas, eu achei interessante falar expressões específicas, né, e ocasionais, né, aí ele pode ser, na realidade, um hipócrita, né, é só um ator, ele só finge ser um homem de bem, ele representa ser um homem de bem. Mas aquele que vive o bem em todas as horas do dia, em todas as circunstâncias, até quando está sozinho, sem plateia, né? Até o exemplo, né? Ele fala, provavelmente o Emmanuel levava os espíritos para poder assistir o Chico lavando a louça sozinho. Porque às vezes, a hora que você está sozinho, né? Você pode praguejar, você pode falar alguma coisa, né? Tem uma frase que fala, né? Se você quer conhecer o seu estado espiritual, né? Observa o que fazes nas horas vazias que você está ali. Sem ninguém por perto, sem ninguém te observando. O que você anda pensando, né? E eu achei muito interessante quando ele fala, né, que a gente tem que ter cuidado. Eu faço bem para ocupar o meu tempo. Então, isso é o egoísmo, né?
eu não faço bem para ajudar o outro. De forma assim, só. Né? Então, assim, né? o quanto Natural, que às né? vezes, o quanto que às vezes a gente ainda está fazendo o bem assim, egoisticamente, né? E outra coisa que é muito séria é que a gente espera reconhecimento. Você faz, eu vejo assim, até em termos de. Vou dar um exemplo bem bobo que eu tive pensando nisso, na hora que eu fiz o estudo. A questão da maternidade. Eu amo o meu filho, faço tudo por ele, mas eu espero que ele me dê o retorno que eu espero. Porque quando esse retorno não vem, você fica balançado. É claro que a gente já, dentro desse aspecto da maternidade, acredito que a gente já está fazendo um treino, né? Para aprender a amar mesmo, porque mãe é mãe, você vai. Mas quantas vezes a gente espera a retribuição? Eu espero, fiquei assim, envergonhada, sabe? Porque, poxa, fiz isso tudo, não está fazendo isso, então a gente. O quanto que está errado ainda, né? Da cobra, né? Eu achei isso, ele dá o exemplo da música do Caetano Veloso, né, que chama Índio, né, que o índio seria assim, o mais simples, né, dentro da realidade brasileira, né? Então ele fala que no Não final da conhecia essa música, né, música, não. eu também Bonita a não, letra, né? eu fui ver ela inteira, chama Um Índio, né? E aí ele diz no final, ele diz que aquilo que neste Aquilo que momento nesse se momento. revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto, né? Quer dizer, quando teria sido óbvio até, né? Então aquele fala, né? Aquele filho que era calado, silencioso, a gente não percebe que ele era o benfeitor encarnado, né, da sua família, e que você não percebia. Porque aí você fica Você ouvindo, achava né? esquisito, né? Você achava ele esquisito, mas ele é aquele que tá. E você fazendo barulho, todo mundo fazendo barulho, todo mundo gritando, todo mundo chamando atenção, mas ele, aquele mais quietinho, era aquele que era a luz, né? Eles falam, né, que em toda família Jesus planta uma tocha, né? Uma luz que vai dar, sustentar mesmo, né? Que ele fala, né? Os espíritos todos que vêm para sustentar e ajudar aqueles que já não estão tão. A Que não gente são, nunca né? pode perder a noção de que a misericórdia divina, a justiça, né, divina, ela vem junto com a misericórdia. Porque se não fosse toda essa proteção espiritual, a gente não aguentaria, né? A gente sucumbiria. Se fosse só justiça, né? A gente se perderia aí no caminho. Mas a misericórdia divina é isso, é amor. Deus não usa a violência, ele usa o tempo, e o tempo todo tem alguém ali, anônimo, né? Que às vezes a gente não percebe, mas que está ali para nos ajudar, para nos impulsionar a tomarmos o caminho certo, né? Ele deu um exemplo do cachorro-quente, né? Do rapaz que faz um cachorro-quente, que capricha, né? Eu lembrei que eu tive assim, aqui na pizzaria, um rapaz que fazia. Foi um dos primeiros rapazes que atendeu na pizzaria. E ele tinha assim, uma paixão pela pizza, sabe? Era uma coisa bonita, porque era como se fosse um filho, sabe? Ninguém podia pôr a mão. Tipo assim, ele fazia, arrumava direitinho. Quando ele tirava do forno, assim, se você pusesse a azeitona um pouquinho para cá, porque ele tirava e a gente punha às vezes a azeitona, né? Aí ele arrumava, punha para cá ou para lá. Aí ele olhava assim e falou assim: olha que pizza linda, olha que coisa maravilhosa. Né? Quer dizer, é a pessoa que faz, né? Dentro da simplicidade dela, o melhor que ela pode. E não Não, era para e ele o comer, interessante, né, é que a podia ser pessoa faz escorrer, o né? melhor e às vezes esse melhor até incomoda o outro, porque ela está É, sendo cuidadosa e às vezes a gente toma esse cuidado com impaciência, né? é, Então, é esse detalhe é. assim que eu acho Aí que eu me lembro que ele chama atenção, o benfeitor da gente, é nesse sentido, né? Para a gente estar atento mais
aquilo que é feito com carinho, com... Me lembrou isso porque eu também, na época, não me atendia. Quer dizer, eu achava bonito, eu achava legal que ele fizesse isso. Mas, por exemplo, se eu fosse, eu ia fazer a massa, né? E aí ele ia ver o ponto da massa. Aí ele pegava lá, olhava a massa, tinha a mão na massa, aí jogava um cisco de farinha na panela, sabe? Pegava quer dizer, aquele cisco para ele era o ponto que ele dava, tá? E a gente ria, achava graça, mas era, tipo assim, sabe lá o cuidado tinha, dele. o que energia que tinha dentro daquele cisco de farinha, daquele, né? Era assim, jogava um pouquinho de farinha para poder dar o ponto na massa. Mas era o carinho dele, era o toque dele final para que aquilo funcionasse, né? Era a energia dele que estava girando. E a gente não percebe isso, né? Aí ele vai para o Fonte Viva, capítulo 81, a candeia viva. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo da mesa, mas no velador. E assim alumia todos os que estão na casa. Jesus está em Mateus 5,15. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática. Desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos, através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Interessante, né? Porque a gente acha que Jesus está falando para fazer, né? Quando você não colocar a candeia, você vai colocar no lugar alto, você quer para aparecer, né? Mas não é isso não que ele está falando, né? Então ele fala assim, onde houver potencial de escuridão, de sombra, Jesus vai encarnar ali um homem que ele chama de tocha, né? Um espírito flamejante, para clarear o caminho dos outros e não necessariamente, né? Essa candeia viva será um orador ou um escritor. O fato dele ser uma candeia viva não significa que ele vai ficar falando, fazendo barulho, às vezes é silenciosamente, né? Aí depois ele pula um pedacinho. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. Então, quer dizer, a candeia viva não é alguém que está fazendo barulho, está... É a vivência mesmo, né? O nosso testemunho nas circunstâncias, na forma como a gente reage às dificuldades. É um erro lamentável despender as nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. E depois ele finaliza lá, prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade, a renúncia e sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Porque a gente tem ideia, né, de brilho, né, que brilho é a pessoa aparecer, mas é justamente o contrário, né? Justamente é a pessoa se destacar, mas não com barulho, né? Não com muita veemência, né? Até aquela parte do Evangelho, né, dos infortúnios ocultos, né, que ele fala, qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. Né? Essa página é muito bonita, né, do capítulo, né, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, quando fala dos infortúnios ocultos, né? É alguém que ia, fazia o trabalho, ninguém sabia o nome, nem sabia de onde vinha, mas era o anjo da consolação, né?
E ela levava a filha, ainda falava que a filha tinha para que a filha aprendesse, né? Junto com ela, a semear o bem, a ser consolo também, né? Ele fala também, né, que tem gente que acha que colocar a candeia no alto é converter o outro, né? Convencer o outro a ser espírita, né? Como se o mundo regenerasse fosse um mundo espírita, mas não é, não é, né? Porque, não é porque você é de família espírita que você é iluminado. A gente fica querendo que isso é verdade, né? A gente faz muito, né? Você queria que mais pessoas estudassem o Evangelho, que a gente vai gostando, né? Do estudo, vai transformando a gente. Ah, mas fulano podia assistir, viu? Né? Né? Ficar mais atento, né? Para poder atender, mas não adianta, né? A gente não faz parte assim da nossa. Quer dizer, tem que essa candeia, né? Ela tem que ter o óleo queimando. E o óleo queimando é o sistema nervoso sofrendo, né? E aí só dá exemplo, né? O mar calmo não faz um bom marinheiro. Né? Só quando a onda é brava, né? Que desafia, né? É diante do desafio que a gente cresce. Né? O bom marinheiro vai aparecer. Nas horas da crise, né? Que é aquele parente silencioso e discreto que você nunca ligou, se destaca e ilumina a família inteira, ou um bairro inteiro, ou uma cidade inteira. Depois ele vai lá para o Pão Nosso, saibamos lembrar, né? Aí que é onde que Paulo fala, né? Aos Colossenses, né? Lembrai-vos das minhas prisões. Nas infantilidades e reflexões costumeiras, os crentes recordam apenas a luminosa auréola de espíritos santificados na terra. Supõe muitos encontrá-los facilmente além do túmulo, a fim de receber-lhes preciosas lembranças. Não aguardam senão o céu através do repouso brilhante na imensidade cósmica. Graças a Deus, isso pelo menos a gente já está sabendo que não é assim, né? Quantos se lembrarão de Paulo tão somente na glorificação? Entretanto, nessa observação aos Colossenses, o grande apóstolo exorta os amigos a lhe rememorarem as prisões, como a dizer que os discípulos não devem cristalizar o pensamento na antivisão de facilidades celestes, e sim refletir seriamente no trabalho justo pela posse do reino. A conquista da espiritualidade sublimada tem igualmente os seus caminhos. É indispensável percorrê-los. Antes de fixarmos a coroa resplandecente dos apóstolos fiéis, meditemos nos espinhos que lhe feriram a fronte. Paulo conseguiu atingir as culminâncias, entretanto, quantos golpes de açoite, pedradas e ironias suportou, adaptando-se aos ensinamentos do Cristo em escalando a montanha. Não mires apenas a superioridade manifesta daqueles a quem consagras admiração e respeito. Não te esqueça de imitá-los, afeiçoando-te aos serviços sacrificiais a que se devotaram para alcançar os devidos fins. Então é isso, né? Quando a gente vê alguém muito iluminado, né? A tendência nossa é o quê? Olhar o lado, né, da glorificação, né? Mas a gente esquece de olhar o quanto que eles passaram, que o caminho foi de sacrifício, de luta, né, de desafio, para chegar até onde eles chegaram. Dá o exemplo, né, de Eurípides de Barçanufo, né? Você vai lembrar dele, vai lembrar dele, né, do bigode, como se ele tivesse, né, todo iluminado, né, um espírito glorioso, né? Mas de túnica branca, mas o Paulo está dizendo que é preciso lembrar de quê? Dele magrinho, esquálido, numa cama em Sacramento, morrendo, né, da gripe espanhola, né, cuspindo sangue, que é o que o Chico também, né, você vai imaginar ele, o Chico ladeado do Emmanuel, do Chico de Humberto de Campos, no plano espiritual, né, aí ele fala, né, volitando, né, entre luzes, mas a gente tem que lembrar do Chico, né, usando, né,
descalço, às vezes, lá em Pedro Leopoldo, que andava de charrete, né? Só lembrar da infância que ele teve, né? Só lembrando, ficava sem almoçar para e usava o horário de almoço dele para psicografar Paulo Estevam, né? Tinha muita fome, né? Já ajudava a dar banho nas vítimas do fogo selvagem, quer dizer, imagina, batendo papo com o mendigo no sol suado, quer dizer, essas coisas é que faziam dele o que ele era, né? O ser iluminado que ele era. E aí ele vai até contar a história o texto dele acabou, né? Que é o Uhum. Ele conta a história da avó, né? Da Dona Bila, né? Que acaba no final ele diz que é a avó dele, né? E ela quer contar? Você tem alguma outra? Ela passou uma vida, né, inteira, assim, foi casada, né? E o marido tinha um relógio. E quando ele passava dificuldade, né, ele ia na venda, pedia para vender para ele, né? E deixava o relógio lá pendurado, né? E o dono da venda lá falava com ele: não, não precisa, não, eu confio no senhor. Ele: não, eu só levo mantimento se o relógio ficar aí. E aí, quando ele conseguiu dinheiro, ele ia lá, pegava o relógio. E quando ele morreu, o que ele deixou para ela, né? O relógio também, né? Que era a única coisa que ela tinha. E o Evangelho. O Evangelho e a casinha, né? Que ela vendeu até porque os filhos já estavam comprometidos, então ela ficou até sem casa para morar, né? E ela tinha essa preocupação também de ajudar as pessoas, de fazer tudo isso. Continuou levando o relógio também quando precisava, né? Dinheiro, um evangelho velho, né? E através disso foi fazendo trabalho, ajudando as pessoas. Não tinha nada de si, né? Tinha uma blusa, um suéterzinho, né? Velho, o evangelho e o relógio. E através disso ela foi fazendo, ajudando as pessoas, né? E aí foi muito amigo do Chico, né? E o Chico foi orientando, né, através do trabalho. Então, assim, o quanto que a gente vê, assim, o quanto que às vezes a gente se perde nesse aspecto material, né? Porque você acha assim que para fazer alguma coisa pelo outro, né, você precisa ter o recurso financeiro. E não é só a disposição de trabalhar no bem. Ela que ela ajudava na foi sopa, construindo. né? Ela ajudava na sopa, e aí ele conta que numa ocasião um senhor sofreu um acidente de caminhão, e como a família não pôde, eu não quis tomar conta dele, ele tinha muitas feridas nas pernas, deu bexiga, então ela ia lá curar, palitinho, né? tirava os bichinhos com palitinho e limpava, dava. E aí, com isso, depois, aí, como ficaram sabendo, levaram outra pessoa, com isso, ao longo do tempo, ela acabou fundando 2 albergues, né? Para ajudar as pessoas, né? Quer dizer, do nada, né? A única coisa que ela tinha era o relógio, sem recurso nenhum, né? Aí levaram uma pessoa que tinha uma perturbação mental para ela, que tinha ateado fogo ao próprio corpo, né? Ficando queimada. Ela foi arrumando Cuidava, também, né? Foi cuidado, né? Aí ela fundou esse centro espírita chamado Casa Espírita de Sheila, né? Em homenagem ao Espírito Sheila. E toda segunda-feira ele ia visitar e dar as novas coordenadas daquela tarefa que tinha para realizar. Esse amigo era o Chico Xavier, né? Que veio de Pedro Leopoldo. Eles foram amigos muitos anos, e em 1979 a dona Mila ficou sabendo que a neta tinha dado à luz a um filho, que seria ele, né? Que era o primeiro bisneto. E ela foi visitar, aí, mas só que ela já foi internada e acabou falecendo, né? E só deixou isso, né? Aí ela falou assim: faça o favor, vai em casa, pegue meu evangelho, abre ele, que dentro tem uma nota de 5 cruzeiros para você dar para o meu neto. Aí ela pega o relógio de pulso e doa para ele,
e pediu para que trouxesse só o paletó e o evangelho. Mas quando a mãe dele voltou, ela já tinha desencarnado. Aí quando ela leu o trecho do evangelho, fez uma prece para Dona Bila, né? E que era a grande amiga do Chico, grande tarefeira da assistência fraterna do Gerardo. Então era uma anônima, né? Que se despediu do plano físico. Passou pela vida. Embora, assim, né, que dentro do trabalho dela, as pessoas percebiam o quanto que ela fazia para as pessoas, né? Então, mas assim, não precisou de triunfo, né, para executar aquilo que ela acreditava, né? Ele fala que ela não sabia ler, né? Que ela abria o evangelho esse detalhe página, também achei interessante, né? E sabia interpretar sem ler, sem saber ler, né? Então a gente vê assim a maturidade do espírito, né, que já entendeu a mensagem, já foi capaz de perceber, né, que não precisou nem de um órgão do sentido para ter essa percepção, não do olhar em si, né, porque se não sabia ler e escrever, então você imagina assim, ia ler visualizar a letra como, né, mas teve a percepção, que é o entendimento com o coração, né, foi mais além. Ele fala, né, que esses anônimos, né, que testemunham, né, o evangelho na Terra, e também sustentam a nossa psicosfera, né, com os quais nós convivemos, né, são como se fossem pendrives, né, psíquicos, onde Jesus, né, gravou a mensagem da lei de Deus. Então, se Jesus é o espelho onde vemos Deus refletido, esses anônimos são os espelhos onde vemos Jesus refletido. Então, é a mensagem do Cristo, né? Então, para a gente ver a face do Cristo na vivência concreta desses corações, precisamos ter os olhos de ver, que é o que fala o nosso versículo, né? Para ouvir a voz do Cristo na vivência desses corações, precisamos ter ouvidos de ouvir, né? A capacidade de perceber o Evangelho que está ali, né? Pulsando do nosso lado, né? Do nosso dia a dia. E esses é que são, de fato, os grandes semeadores. E às vezes pode estar bem perto de você e você não está percebendo, né? Está bem lá, você está muito silencioso e você está procurando barulho, né? Você tem algum texto aí? Uma hora já também. Tem mais duas leituras aqui do Fonte Viva e do Pão Nosso. Mas não sei se vai dar tempo, dá? Eu não marquei aqui o lugar. Acho que começou às 8, são quase 9. Deixa na descrição. Assim, aqui. Vou ler só um aqui, ó. No livro Fonte Viva, que farei? Milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. Como dominarei? Interrogam alguns. Como descansarei? Indagam outros. E os rogos se multiplicam, estranhos, reprováveis, incompreensíveis. Há quem peça reconforto barato na carne, quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis, quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Não roga isenção de responsabilidade, nem foge ao dever da luta. Que farei? Disse a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor, através do próprio sacrifício. Se fosse chamado à fé, não recorras ao divino orientador suplicando privilégios, benefícios, que justifiquem a tua permanência na estagnação espiritual. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Bonito. Então é isso, né? Vamos ficar mais atentos, né? Que todos nós possamos elencar aí quem são os nossos anônimos. São muitos, né? São muitos. Muitos.
E a nossa gratidão a eles. A gratidão a todos eles. Porque se a gente está aqui em pé, é porque tem inúmeros deles nos sustentando, né? Aos dias e horas. Podemos encerrar. Vamos encerrar com Podemos poesia? Encerrar? Vou encerrar com poesia, para eu vaguear. Não perdeu eu não lembrei de comentar que a música que nós vamos estudar agora no coral, ela fala assim: apague a rua, que a lua está linda. Só isso fala. Apague a lua, que a lua... É um sambinha, tá? Diz, olha, apague a rua, né? A rua é matéria, né? Que a lua está linda. Eu achei tão, assim, uma frase tão simples, mas que conversou uma muito beleza, com esse nosso estudo, né? E é isso, né? Quanta coisa que a gente não vê, porque está olhando para a rua, né? Para o movimento, para o barulho, não olha para aquilo que está tão oculto, né? Mas que está tão visível. É só querer saber, é só querer ver. O poema que eu vou ler é do José Soares Cardoso, fica como a nossa prece final e chama-se O Poder da Fé. Achei muito oportuno, assim, junto com a leitura, né? Que eu acho que é o que falta na gente. O barco de Simão se engrava lento, o mar da Galileia, quando o vento, furioso, agitou seu braço enorme. Desaba impiedosa tempestade, dos discípulos é grande ansiedade, enquanto o mestre dorme. Encresparam-se as ondas bruscamente, a água invadiu tudo de repente e o pânico se fez na embarcação. É chamado Jesus com impaciência. Todos querem saber que providência tomará ele então. Não te importa, Senhor, que pereçamos? Não vês que aflitos todos nós estamos ante a fúria cruel da tempestade? O Rabi de Judá põe-se de pé, a todos demonstrando a sua fé e a sua autoridade. Por que ficais, meus filhos, tão aflitos? Quando tendes poderes infinitos, que o Pai Celestial vos ortogou? Acaso sois mais fracos que o vento, que sacudindo o mar nesse momento vos atemorizou? Acaso a vossa fé é tão pequena que a fúria da borrasca não serena, escutando de perto a vossa voz? O Pai nunca abandona os filhos seus. No próprio vento, em tudo existe Deus, principalmente em nós. Jesus levanta a sua destra augusta, erguendo então a voz serena e justa, e diz ao mar: acalma-te, emudece. Queda-se o mar como por encanto, e a tempestade, ante o geral espanto, então desaparece. Quem será essa voz, esse a cuja voz o vento tornara-se fraco e manso de momento, como por nós foi nesse instante visto? Calam-se todos, logo pressentiram. Só faria por certo o que eles viram, quem fosse o próprio Cristo. Ainda agora, a todo mundo encanta a lição por demais sublime e santa que nos legou Jesus de Nazaré. Por ela, muito claro, percebemos o quanto um dia todos nós faremos quando tivermos fé. Muita paz e muita luz. A parte me fala muita calma. Para todos. Bom, até semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Parte,